personalidade, que é a dimensão instrumental, a dimensão manipulatória do mundo, das coisas, mais preocupada com o êxito, com a eficácia, com o resultado, do que propriamente com qualquer outra coisa. Então, o que é que dizem esses pensadores? É importante acrescentar a esse viés instrumental outras dimensões importantes da personalidade humana para que o processo formativo se amplie. E que dimensões são essas? Uma é a dimensão estético-expressiva, ligada com as vivências de cada um, as vivências interiores de cada um, a sensibilidade. E a outra dimensão é a dimensão normativa, que está ligada com a questão da ética, da moral, dos valores, e assim por diante. Então, dizem esses pensadores, se nós quisermos contemplar essas diversas dimensões da personalidade humana, nós temos que ampliar o nosso conceito. E temos que fugir de um programa estrito ligado ao mundo do trabalho para abranger também o mundo da cultura. O mundo da cultura. Ora, no mundo da cultura, impera uma racionalidade distinta do mundo do trabalho estrito senso, que é o que se chama a comunicação, ou a razão comunicativa. Essa racionalidade, ela se exprime através de atos de fala voltados para o entendimento, o diálogo, da formação de consenso em torno de questões do cotidiano, da vida cotidiana. Isso é uma parte importante, né? Porque enquanto o mundo do trabalho está muito ligado ao mercado, à produção, à compra e à venda, ao dinheiro, ao lucro, o mundo da cultura muitas vezes está ligado de fato à vida cotidiana, à vida familiar, ao lazer, à devoção religiosa e assim por diante, que é um mundo próximo da juventude. Isso aqui é interessante. Quando se fala do cotidiano ou do mundo da vida, como se costuma dizer, esse mundo é o mundo da juventude por excelência. Esse é o mundo dos jovens. Os jovens não estão, todos eles e em todo o tempo, no mercado de trabalho, não. Os jovens estão em casa, os jovens estão na escola, estão na igreja, estão na praça, estão nos clubes, estão por aí, como se costuma dizer. Este mundo é o mundo aonde impera a razão comunicativa, onde deveria imperar a chamada razão comunicativa. Esse mundo é um mundo que se estrutura a partir de atos simbólicos, de atos de fala, voltados realmente para o entendimento, para o diálogo, para a formação de consensos, em torno de questões da vida cotidiana. Então, por que nós não aprofundarmos isso, nosso programa político-pedagógico, digamos assim, nesse sentido, e apenas centrarmos no mundo do trabalho, pensando que o mundo do trabalho vai dar conta de todas as questões da juventude. Não vai. Realmente não vai. Ou melhor, não dá conta das questões humanas de uma maneira geral. Num mundo em transformação, onde o desemprego estrutural cada vez mais aumenta em função do impacto das tecnologias de informação, da informática, da robótica e assim por diante. Se isso é verdade, então nós precisamos prestar mais atenção às políticas voltadas realmente para o cotidiano, para a cotidianidade. Por quê? Porque provavelmente elas abrangerão o maior número de jovens, de adolescentes e de crianças. E necessariamente não têm que ser educados para o trabalho, é assim que se dizia. Necessariamente não precisam ser candidatos, desde muito cedo,
a um mercado inexistente de trabalho, desregulamentado, precarizado. Não precisa. Eles podem ser educados numa outra perspectiva, numa perspectiva mais ampla, que privilegie o lúdico, que privilegie o expressivo, o estético, o erótico, por que não? Uma vez eu fiz uma afirmação que causou uma certa incompreensão. Eu disse que nós tínhamos que erotizar o magistério. Essa expressão que eu usei num artigo, usei numa palestra também. E as pessoas ficaram desconfiadas do que seria erotizar o magistério. Desconfiadas, sobretudo quando se trata de educação de jovens, né, de adolescentes. Acho que todos já são muito erotizados, né? Já são não precisa de muita erotização. Mas não era nesse sentido que eu me expressei. Não era nesse sentido. Era no sentido de transformar o magistério numa paixão. O magistério em algo que fosse apaixonante. Que de fato pudesse implicar num contrato amoroso com os alunos, né? De forma que a sala de aula se transformasse no idílio, mas no idílio, como é que nós diríamos? No idílio espiritual, cultural, porque é possível sim realmente fazer isso. Os professores andam muito desencantados e têm suas razões. Não tirei suas razões, tem muitas razões para estarem desencantados. É necessário de fato reorganizar esse magistério. E eu não vejo como seja possível fazer isso sem uma mudança de olhar também para os próprios jovens e os próprios adolescentes. Se esses jovens e adolescentes só forem vistos como sujeitos do crime ou de uma sexualidade perversa, eu não vejo como é possível erotizar coisíssima nenhuma. Eu vejo como seja possível deserotizar. Essa é uma política de deserotização da sala de aula. Não de erotização da sala de aula. Então é necessário realmente mudar o olhar. Mudar, isso é muito importante. Se nós quisermos realmente construir uma política para a juventude que não se centre especificamente no trabalho, na manipulação da natureza, não é? Na busca de resultados, da eficácia, do êxito a qualquer custo e assim por diante. Eu já fui convidado a fazer palestras em colégios que, sinceramente, depois eu fui perceber que eu estava falando do lugar errado. Há um colégio aqui onde um dos donos é um tenente, ou é um capitão? É capitão. O capitão da reserva. Um colégio famoso, um colégio de classe média, que hoje é faculdade, uma grande faculdade. E eu fui convidado mais de uma vez pela coordenadora pedagógica desse colégio, uma Aparecida. Eu não sabia onde eu estava indo ou pisando. Pensei que haveria realmente um interesse do que eu iria realmente falar. E eu me choquei realmente com o que eu vi. Porque o programa pedagógico dos colégios é transformar os alunos em vencedores a qualquer custo, em toda a vida. Não estão preocupados com outra coisa. Realmente não estão preocupados. Quando eu cheguei lá para dizer que a obrigação da escola era com a felicidade dos alunos, com a realização pessoal dos alunos, acho que os pais dos alunos se levantaram e disseram assim: não, eu acho que eu botei meu filho no lugar errado. Porque a nossa preocupação é que eles passem do vestibular, tenham uma profissão, tenham uma família